o jogo Resident Evil Requiem, que foi lançado recentemente pela Capcom, que aliás está um baita jogo, e que a franquia sempre flertou com a ciência da vida humana, isso todo mundo sabe, seja com vírus, mutações, toxinas, mas hoje eu quero compartilhar com vocês algumas cenas e mecanismos da gameplay do jogo e avaliarmos se isso seria plausível na vida real ou se é apenas coisa de videogame. Vai ter spoilers massivos nesse vídeo, então se você ainda não jogou, espera um pouco, joga, porque vale muito a pena. Depois você retorna aqui pra gente continuar o vídeo. Fala galera, tudo bem? Eu sou o José, sou médico, já atuei nas áreas de urgência, emergência, trauma, tudo que vocês podem imaginar e mais um pouco. E vamos começar falando sobre os tremores que você tem na gameplay com a Grace. É um fator que eu achei simplesmente maravilhoso que os desenvolvedores colocaram, porque isso aconteceria na vida real facilmente. É uma personagem que não tem um background de militarismo, não está acostumada com aquelas criaturas, né? É a primeira vez que ela tem contato com aqueles monstros. Isso seria neurologicamente inevitável, seja para Grace, nossa personagem, ou qualquer ser humano que não está acostumado com situações de estresse intenso, não está acostumado com situações onde a adrenalina toma conta do corpo. No caso dela, ao se deparar com as criaturas, com uma ameaça à vida, o corpo, através do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, libera principalmente o hormônio adrenocorticotrófico, que seria o ACTH. Ele vai até nossa glândula suprarrenal através da corrente sanguínea e lá vai principalmente fazer a produção de adrenalina e cortisol. Isso é o que nós chamamos de mecanismo de luta ou fuga. Nosso corpo, quando detecta alguma ameaça à vida, seja ela real ou imaginária, ele vai fazer toda essa cascata com a liberação de hormônios, liberação de glicogênio, ali principalmente dos músculos periféricos, juntamente com a taquicardia, dilatação da pupila, aumento da frequência respiratória para que o nosso corpo esteja preparado para essa ação. Só que toda essa liberação de hormônios na corrente sanguínea, principalmente na região periférica, vai causar microcontrações musculares, que vai se traduzir nos tremores que nosso personagem tem. Além disso, aquela sensação de paralisia do medo é devido porque a nossa amígdala, como a gente explicou agora, faz todo esse mecanismo para o corpo se preparar para a luta, mas nosso córtex pré-frontal, que é onde a gente tem os julgamentos, vamos dizer assim, de todo o nosso redor, ele põe que aquilo é uma grande ameaça à vida, que aquilo pode te matar. Então fica meio que conflitante entre os dois mecanismos do corpo, um querendo lutar, o outro querendo fugir. Mas seguindo com a gameplay da Grace, do meio para o final, mesmo que você não use melhorias para tal, você vai perceber que a mira dela está muito mais firme, muito mais concisa, mesmo em situações de estresse. E isso acontece não porque o efeito da adrenalina ou o efeito dos outros hormônios diminuiu. Acontece porque a pessoa, quando já está acostumada a situações de estresse, o córtex pré-frontal ele vai julgar melhor a situação, vai fazer com que haja menos liberação do hormônio ACTH e, consequentemente, menos liberação da adrenalina, cortisol e alguns outros hormônios. Além disso, toda a experiência que ela passou com armas de fogo durante o jogo também conta para isso, porque em profissionais, mesmo em situações de estresse, eles têm um mecanismo de memória muscular, que nós chamamos. Então, os músculos relacionados a fazer o disparo da arma de fogo, vamos dizer assim, já estão muito mais treinados e menos receptivos a sofrer alterações pelos hormônios. Ainda seguindo com a Grace, nós temos outro fator aqui que pode ser muito comum em situações de estresse intenso. Foi colocado principalmente nas cutscenes, que seria a fala com gagueira da personagem. Grace! Grace Ashcroft. Yes? My office. Coming. Eu vi alguns comentários que o pessoal até se incomodou um pouco com isso, irritou, porque diferentemente das microcontrações involuntárias em que ela conseguia, foi melhorando durante a gameplay, esse fato da gagueira permaneceu até o final do jogo. Aí tem a Luna aqui atrás, né? Tá chamando muita atenção aqui, mas coitado, não vou tirar do lugar ali também não. Mas por que então que ocorre essa gagueira em situações de estresse intenso e nervosismo? Creio que todos já devem ter ouvido falar das nossas cordas vocais
ou pregas vocais, ela é o principal mecanismo da nossa fala. Ela é controlada pelo nervo laríngeo recorrente e o nervo laríngeo superior. Eles, juntamente com o pulmão, nós precisamos que saia o ar do pulmão, eles vão controlando as cordas e cada movimento da corda, juntamente com a nossa língua, eles são responsáveis por formar as palavras e os sons. Com isso, uma situação de estresse, como nós vimos antes, vai culminar com a liberação de adrenalina. A adrenalina, os músculos intrínsecos laríngeos, que precisam ser extremamente finos, precisam ter um timing perfeito, acaba fazendo com que eles tenham uma fadiga precoce. Com isso, eles esse timing perfeito da oclusão, a abertura das cordas vocais, e acaba com que tenha um fechamento precoce também da glote, que é a região onde a gente tem as cordas vocais. Com isso, o ar não passa pela região, o som é cortado e a pessoa vai tentar emitir a palavra novamente. Então, por isso que a gente tem esse mecanismo da gagueira na situação de estresse. If this is about the report you asked for yesterday, it'll be ready in 2 days tops. Put a hold on that for now. Além disso, nós temos alguns outros fatores. Como nós comentamos, o ar é imprescindível para que saia o som. Uma pessoa numa situação de estresse intenso, ela perde essa capacidade de respirar corretamente, vamos dizer assim, acaba com que a saída do ar também fique prejudicada. Além disso, nós temos a competição córtex límbica pelos núcleos da base. Então, a gagueira em si tem dois mecanismos principais. É multifatorial, mas principalmente ou a pessoa já nasce com uma dificuldade ali na área de Wernicke e Broca, que são regiões do cérebro responsáveis pela fala, responsáveis pela colocação das sílabas. Não é o interesse aqui do vídeo. O vídeo seria mais devido ao fator de estresse, que pode acontecer com todo mundo numa situação estressante, seja até falar em público, etc. A gente vai abordar aqui. Na gameplay, parece que essa dificuldade de fala dela está mais relacionada ao estresse. Aliás, a atriz é muito boa, mas eu acho que, assim como a mira dela melhorou, podia ter dado um detalhe também à fala e ela indo melhorando até o final do jogo, sem essa gagueira. Os núcleos da base, eles são os grandes responsáveis pela fluência da fala. Eles inibem programas competidores musculares e garantem que a fala seja fluente e saia perfeitamente. Numa situação de estresse intenso, lembrando o nosso eixo hipotálamo hipófise adrenal, onde vai liberar vários hormônios ali, ele vai causar uma desinibição intensa em vários programas cerebrais e programas musculares. Isso é plausível, extremamente comum no dia a dia, pode acontecer com qualquer pessoa, já aconteceu comigo, creio que provavelmente já deve ter acontecido com alguém que está assistindo aqui, mas assim como na situação anterior, que a mira da personagem ela vai melhorando ao longo do jogo, a situação de gagueira por estresse também pode melhorar, porque aqui os efeitos colaterais vão ser causados pelos mesmos mecanismos do anterior, que seria da mira, por exemplo. Se a pessoa consegue ter maior inibição sobre o eixo hipotálamo hipófise adrenal, logo ela teria menos adrenalina circulante no corpo e causaria menos gagueira, ela conseguiria se focar mais também. Grace. Transformações quase que instantâneas, né? Mas isso é Resident Evil, claro. Sem essas transformações, o jogo ia perder todo o seu requinte, toda a sua graça. Mas isso, apesar de ser visualmente muito interessante e para gameplay é muito legal também, seria impossível na vida real. Então vamos pegar os exemplos aqui do Mr. X e do Victor Gideon no final do jogo. Ambos criam novos membros, vamos dizer assim, em questão de segundos, com ossos, placa de quitina, musculatura. Só qual é o problema principal aqui? É a produção de energia necessária para gerar esse membro. Nosso corpo, nossas células, elas precisam de energia, no nosso caso o ATP, gerado principalmente pela glicose e oxigênio. O ciclo de Krebs, que você já deve ter ouvido falar na aula de biologia. O ciclo celular para gerar uma nova célula é muito complexo. Cada ciclo celular ele vai gastar em cerca de 1 a 2 bilhões de moléculas de ATP.
vai envolver o RNA mensageiro, duplicação das fitas de DNA, separação das cromátides, reestruturação das células filhas. Agora você imagina, só de eu estar comentando bem por cima aqui, já demora um tempão. Imagina isso na vida real, nas células do nosso corpo humano. Mesmo o embrião humano, que é a fase da nossa vida onde temos a maior e mais rápida clivagem celular, ainda vai demorar cerca de 12 horas em média. Agora, cada célula do nosso corpo, dependendo da região, se é uma célula muscular, por exemplo, vai ter 1.000 a 2.000 mitocôndrias por célula, mas isso vai depender de cada célula e sua especificação no corpo humano. E cada mitocôndria tem poder de produzir 100 moléculas de ATP por segundo, fazendo a conta mais ou menos ali de 10 bilhões de células, com 2.000 mitocôndrias em cada célula, cada uma produzindo 100 ATPs em 1 segundo. Nós vamos ter que o gasto necessário para gerar um braço em 10 segundos seria 10 elevado à 18ª potência de ATPs. 1 elevado à 18ª potência é 1 quintilhão de ATPs. Você tem noção desse número? É um número absurdo. Eu nem consigo colocar na minha cabeça isso. Mas enfim, nosso corpo tem cerca de 37 trilhões de células. Se você colocar que cada célula tem 1.000 a 2.000 mitocôndrias e cada uma produzindo 100 ATPs por segundo, nós vamos chegar em 10 segundos a uma produção máxima de 10 elevado à 12ª potência. É uma diferença muito grande entre o que nosso corpo inteiro consegue produzir em 10 segundos e o que a gente precisa para produzir um antebraço inteiro do zero em 10 segundos. Agora imagina você construir um tentáculo inteiro, um membro inteiro e gigante como desses personagens em cerca de 10 segundos. Pra mim é menos de 10 segundos ainda, né? Como se já não fosse abismal esse gasto de energia, nada no universo se cria, tudo se transforma. Então essa energia teria que vir de algum lugar também. Nosso corpo humano, como eu já falei, de novo vou repetir, vem da alimentação, vem do oxigênio. Então esses personagens teriam que ter uma alimentação... eu não ia falar sobre-humana, mas eles são sobre-humanos. Vamos colocar aqui que eles armazenaram então essa energia. Como eu disse, cada célula passa por um processo de ciclagem, que é? Tem que pegar todo o RNA mensageiro, a célula vai ler esse DNA, vai transformar em DNA, vai fazer todo um processo, vai pegar aminoácidos, transformar em proteína. Isso é todo dia que acontece com a gente, tá? Todo dia tem célula morrendo, tem célula renovando. Aqui vai entrar a segunda lei da termodinâmica. Nenhum processo de energia é 100% eficiente. Não existe isso na natureza, não existe em nenhum lugar do planeta, nenhum lugar do universo. Sempre vai gerar algum produto. Geralmente esse produto é calor. A produção de ATP, ela tem uma eficiência de 40%. Isso já é a maior da biologia conhecida. Então 60% do gasto energético ele vai ser transferido para as outras células do nosso corpo em forma de calor principalmente. O resultado seria uma combustão interna. O membro deles iam ser literalmente cozinhados de dentro para fora. Ia pegar fogo espontaneamente também. E lembrando que cerca ali de 40, 42 graus, até 45 graus, a proteína nossa do corpo humano ela já desnatura, então ela já não consegue manter seu formato. Isso já seria suficiente para causar a morte celular. Então agora você imagina a temperatura de 100 graus instantaneamente, ia causar coagulação, o sangue local ia evaporar, então seria mais um motivo para não ser plausível na vida real. Ou seja, essa transformação dos personagens instantaneamente ali em menos de segundos com membros gigantes, que com certeza vai gastar ainda mais do que 10 a 18ª joules, né? Que a gente calculou aqui para um antebraço, por exemplo, que é 1 kg de massa. Cada célula precisa ter o seu DNA lido para fazer a clivagem, para se transformar em outra célula e assim dando origem à formação do tecido. Com essa velocidade, além de todos os problemas que a gente comentou, a célula não saberia o que ela teria que se tornar. A gente acha HELPs, né, que a gente acaba descobrindo que na verdade não é uma arma biológica, é um antiviral. Acaba usando no Xeon, ele perde os poderes instantaneamente, e no Leon também o vírus T é revertido quase que instantaneamente também. Uso de antivirais. Os antivirais desses jogos, principalmente aqui no Wrecking, na parte final, que o Leon está infectado. Claro que na vida real nós temos os antivirais. Eles existem, só que o processo é muito diferente do que é mostrado nos jogos. Primeiramente, o tempo em que esse antiviral vai ser distribuído por todo o corpo depende da forma de administração. Ou seja, a fórmula EV, né,
venosa é a mais rápida. Mesmo assim, demora cerca de 4 minutos para estar esse antiviral em todo o corpo. A forma como no jogo nos mostra, ali foi intramuscular. A forma como a Grace injeta no Leon, já seria ali um tempo de 30 minutos no mínimo, até cerca de 4 horas. Na medicina atual, nós temos, por exemplo, o Remdesivir, que mesmo injetado intravenosamente, vai demorar cerca de 30 a 60 minutos para ter uma taxa máxima para começar a ação dele. Nenhuma medicação atual tem velocidade para atingir todas as moléculas em segundos. Vai depender da circulação sanguínea para atingir todas as regiões. Depois que atingir todas as regiões, ela tem que passar por difusão aquosa para as moléculas, para as células, desculpa. E cada célula tem um X que ela pode receber de difusão por segundo. Então ali cria um outro gargalo também. Vai demorar algum tempo até que todas as células sejam contempladas com esse antiviral. Mas enfim, eles criaram um antiviral super potente, consegue fazer difusão de célula por célula em segundos. Aqui vai ter um outro erro conceitual. Mesmo que esse antiviral atinja todas as células em questão de segundos, antiviral não serve para matar o vírus, ele não vai eliminar o vírus de forma instantânea. Mas o que acontece? O vírus, quando ele entra na célula, ele sequestra todo esse maquinário e faz com que a nossa célula produza o DNA, RNA do próprio vírus. Com isso, nós temos tipos diferentes de antivirais. Cada um vai agir numa parte desse processo, fazendo com que quebre esse processo, vai quebrar a produção de novos vírus. Mas os que já existem ainda vão permanecer ali por um tempo. Vamos pegar um vírus da vida real. Nós temos o HIV. Comparando com o T-vírus, vamos só colocar alguns termos para a gente entender melhor. Tem a taxa de replicação viral. No HIV, por exemplo, nós temos 10 bilhões de novos vírus por dia na circulação. Esse vírus precisa ser contido com antiviral. Cada antiviral tem sua constante. Essa constante é uma fórmula matemática. A constante tem a meia-vida da medicação, tem a constante quantos mais, em média, né, vai diminuir ali por meia-vida da medicação essa quantidade de vírus no corpo, que a gente chama de carga viral. O T-vírus, como dá pra gente ver que é um vírus muito potente, né, creio que essa carga viral vai ser altíssima, principalmente no Leon, que já está exposto há anos, como a gente viu desde 98, né? Quanto maior a carga viral no paciente, mais tempo vai demorar para que esse antiviral comece a fazer algum efeito significativo no corpo. Como a gente falou antes, o antiviral sozinho ele não elimina o vírus, ele não vai matar o vírus, ele vai cortar a cadeia de produção. Ele vai auxiliar nisso, que o nosso sistema imune, que é o que é responsável pela eliminação dos vírus, vai fazer esse clearance, vai eliminar os vírus as células que estão infectadas, ele vai lá matar a célula por inteiro, pode ter criado o antiviral mais potente do mundo. Ainda assim, depende do corpo humano, da velocidade do corpo humano, vai demorar semanas a meses também para ter essa eliminação por completo. Basicamente, isso não existe na vida real, não teria como acontecer em segundos. Além disso, o dano que já foi causado pelo vírus, ele não é reversível, infelizmente. O dano que o vírus já causou não teria como reverter. No máximo, o antiviral ele conseguiria tirar os sintomas, seria uma febre causada porque tem todo um processo de interleucina, pró-inflamatória no nosso corpo, que vai causar febre, vai causar náusea, pode causar vômito, mas os danos causados pelo vírus, a replicação viral, isso ia demorar dias. Cara, o jogo é sensacional. Eu adorei os detalhes, a fisiologia humana, principalmente com a Grace. É claro que se colocasse tudo real como é, o jogo não teria graça, eu sei muito bem disso. Se você gostou desse vídeo, puder me dar uma ajuda, uma curtida, um comentário, ajuda muito de verdade. Eu sou novo, começando a fazer vídeos para plataforma agora. Quem ficou até o final aqui, eu agradeço muito, de verdade mesmo. E tamo junto, até mais.